Flávio Dino ficou irritado com o discurso do Marcel Van Hatten e realizou uma denúncia com a Polícia Federal e agora uma investigação foi iniciada. Na caixa de entrada do meu e-mail parlamentar havia uma intimação da Polícia Federal. Só que o mais engraçado dessa intimação que o Van Hatten recebeu é que nela não constava exatamente o motivo pelo qual ele havia sido convocado. E só depois de constituir um advogado para ir atrás e entender exatamente o que aconteceu, foi que ele de fato soube que estava sendo investigado e que pode haver um processo futuro por conta de algumas falas que ele proferiu contra um determinado delegado da Polícia Federal. Mas só para você ver como essa história é realmente muito estranha. Um deputado tem algo chamado imunidade parlamentar. Então significa que as palavras dele não podem servir para condená-lo a algo. Então se ele, por exemplo, chega lá e faz uma crítica contra o Lula, ele faz uma crítica contra qualquer pessoa que seja, tá? Então ele não pode ser condenado por sua fala. Por quê? Esse tipo de dispositivo existe para que um deputado ele não sofra censura, não sofra nenhum tipo de repressão e verdadeiramente represente a vontade daquelas pessoas que votaram nele. Então, pela lógica, pode até haver uma investigação sobre as falas dele, mas não deveria haver nenhum tipo de condenação com base nisso. Eles estão tentando fazer isso também com o Nicolas Ferreira, porque em um discurso em um prédio da ONU, o Nicolas chegou a falar que Lula é um ladrão que deveria estar na cadeia. E a gente tem o caso também do deputado Daniel Silveira. O caso dele, inclusive, foi o mais sério que a gente já viu aqui. Ele verdadeiramente é um preso político. E o que aconteceu é que ele criticou, assim, várias vezes o Alexandre de Moraes. E ele chegou a falar que se alguém desse um chute nas partes íntimas do Alexandre de Moraes e encontrar o fulano lá lambendo, ele falou assim, uns negócios bem pesado mesmo. Mas até então existe a imunidade parlamentar. Só que começou a... Você sabe, né? Durante o governo Bolsonaro, se juntou a grande mídia, se juntaram o pessoal do STF, a esquerda, e a esquerda tem suas multifaces, né? Tem a esquerda sindicalista, a esquerda ambientalista, a esquerda das pautas identitárias. Então toda essa galera se juntou contra o Bolsonaro para falar pro STF, né? STF, tudo bem você ter mais poder do que os outros poderes, porque contra o Bolsonaro vale tudo, né? E agora que já não tem mais Bolsonaro no poder, o STF também não vai largar esse poder aí que ele conquistou, né? O pessoal da grande mídia aprovou, o pessoal da esquerda aprovou, e ele não vai reduzir, eles não vão retroceder. Inclusive, uma fala que realmente foi muito chocante foi o que o Flávio Dino falou por esses dias. Eu vou compartilhar aqui com você. Em relação ao Supremo, o presidente Barroso deixou claro nossa compreensão de que o Congresso pode legislar do jeito que entender que deve fazer, mas não há dúvida que, na interpretação da Constituição, o Supremo vai dizer se, eventualmente, essas novas regras forem aprovadas, se elas são constitucionais ou não. Caso você não tenha entendido, aqui no Brasil existe uma forma com a qual as coisas devem proceder. É tudo bagunçado? mas existe um método que a coisa deve funcionar. Então, existem as casas legislativas, né? Tem, por exemplo, os vereadores. Eles é que escrevem ou modificam as leis. A gente tem também os deputados estaduais, deputados federais, senadores, e o papel deles é esse também, é legislar, é determinar quais leis devem ser criadas ou não. Tanto é que, se eles identificarem que uma lei ela não há necessidade de ser criada, eles não criam, ou se uma lei caiu em desuso, eles tiram essa lei. Só que o que o STF tem feito? Ele tem criado leis. E o STF ele deveria agir apenas quando fosse provocado, ou seja, ele é um órgão que foi feito para ser passivo, por incrível que pareça, mas o problema é que ele está querendo ser ativo nessa história. Entende onde está dando todo o problema? Então o judiciário ele tem o poder de interpretar as leis.
Só que a maneira como o Dino colocou isso, ele tá falando assim, o papel do STF é validar as leis. Então a gente vai ver aí o que o Congresso decidiu, o que eles criaram de leis, e a gente vai ver se essa lei realmente condiz com a Constituição. Mas não é isso. O papel deles é, alguém cometeu um crime, eles vão julgar essa pessoa com base nas leis que o Congresso criou. Só que a maneira como o Dino tá distorcendo essa situação, ele tá falando que nós vamos julgar se as leis e os métodos criados pelos outros poderes estão corretos. E, inclusive, caso você pense assim, não, eu acho que o Dino só não se expressou bem, ele não soube falar bem. Ele sabe muito bem o que está falando e ele escolhe muito bem as palavras. Uma prova disso é esse outro vídeo que eu vou te mostrar aqui, que é um pouquinho mais antigo. Preste atenção no que ele vai falar agora. Para que com isso nós possamos ajudar o nosso país no principal, que é fazer com que as políticas públicas evoluam, os direitos cheguem a todos os lares. O Supremo tem esse grande papel de controle sobre os outros poderes. Perceba que ele colocou muito bem as suas palavras. O discurso mais recente, que a gente viu que ele fala que o STF vai definir se o negócio está certo ou não, é muito condizente com esse outro discurso que eu acabei de te mostrar, em que ele tinha sido, ele acabou de assumir, ele tinha acabado de virar ministro do STF, ele era ministro da Justiça e Segurança Pública e o Lula o indicou para ser ministro do STF e em troca pegou o Ricardo Lewandowski para ser ministro da Justiça e Segurança Pública, que era o que o Flávio Dino ocupava antes. Então ele falou, o STF não é um poder entre os três. Da maneira como a qual ele colocou, o STF tem o poder de controlar os outros poderes. Ou seja, ele está reiterando toda essa forma de ação que nós vimos o STF desenvolver durante o processo do governo Bolsonaro. E voltando ao ponto agora do Nicolas Ferreira, ele está sendo investigado porque eles estão querendo desconsiderar a imunidade parlamentar dele para justamente condená-lo. Eles vão conseguir isso? Eu não sei, porque tem muita coisa acontecendo no Brasil ao mesmo tempo nesse momento. E o Nicolas, ele é um político muito querido. Tanto é que eu acredito que se ele no lugar do Bolsonaro tivesse se candidatado contra o Lula, pode ser até que teria vencido. Na próxima eleição, é que assim, ele realmente não tem a idade, tá? O Nicolas nem para a eleição de 2026 ele ainda vai ter idade para se tornar presidente. Mas o pessoal já tá tentando afundar ele para que ele comece a se apagar. Tanto é que chegaram nele para oferecer um acordo. Por incrível que pareça, como ele chamou o Lula de ladrão, parece que ele ia fazer um vídeo pedindo desculpa, uma carta, alguma coisa assim. E em troca, eles iam encerrar a investigação, encerrar a conversa e tudo mais. E o Nicolas foi parrudo, foi pra cima, falou, não, obrigado, eu não tô afim de fazer acordo nenhum. Então se é pra investigar, vamos até as últimas consequências. Mas o Daniel Silveira é um caso especial, né? Porque ele fez toda essa chuva de críticas. O Bolsonaro, ele concedeu uma coisa para o Daniel Silveira chamada graça presidencial. Então, o presidente, ele tem poder, eu acredito que é uma vez por ano com uma pessoa, um negócio assim, de conceder a graça presidencial, que é perdoar alguém por seus respectivos crimes. Então, olha só, o Daniel Silveira, ele xingou o pessoal do STF, criticou principalmente o Alexandre de Moraes, ele deu a entender até possibilidade de agressão, mas ele não falou diretamente. E ele realmente cumpriria isso? Não, né? Bom, mas enfim. E daí, o Bolsonaro concedeu a chamada graça presidencial. O pessoal ficou brabo com o Bolsonaro. O pessoal do STF arrancou... Não vou falar coisa, porque eu também não quero ser processado, não quero ser preso, né? Mas tudo bem, eles arrancaram a toga de raiva. Olha só, era isso que você ia falar, Marcos? Mais ou menos, mas tá bom. Eles arrancaram a toga de tanta raiva. Vamos fingir que era isso que eu ia falar. E daí, eles deram um jeito de cancelar a graça presidencial. A mídia apoiou, a esquerda apoiou. O Bolsonaro tinha dado a graça para anular a condenação dele.
e o STF ficou com tanta raiva do cara que voltou ele pra cadeia. O problema, e o negócio do Daniel Silveira foi tão grave, mas tão grave, que pra você ter ideia, uma pessoa que rouba, que comete qualquer tipo de crime, normalmente, ela tem direito à chamada progressão de pena. Então, depois de um tempo, ela entra com esse pedido de progressão de pena e ela evolui para o regime semiaberto. Então, ela pode sair durante o dia pra trabalhar, pra estudar e volta à noite pro presídio pra dormir. O caso do Daniel Silveira, a gente viu que o advogado dele, acho que é Dr. Paulo Faria, não tô bem certo do nome agora, mas o advogado dele entrou com esse pedido e eles ficaram enrolando, assim, foi uma demora gigantesca para trazer uma resposta, e sempre que vinha uma resposta era uma coisa incompleta, né? Era algo assim que eu vou dar um exemplo do ambiente de trabalho. Né? Tem gente no ambiente de trabalho que às vezes a ajuda dele mais atrapalha do que ajuda. Me fala uma coisa, onde estão os documentos? Os documentos estão na sala. Tá, mas onde dentro da sala? Dentro do móvel. A sala tem vários móveis, meu amigo. Será que você pode falar especificamente o local? Em uma gaveta de um móvel. Tem 20 móveis nesse negócio aqui, com 20 gavetas. Você pode ser mais claro, por favor? Então, assim, as respostas que o STF dava eram respostas que não eram bem claras, não eram completas. E assim, houve até denúncia de que o advogado dele até denunciou o Alexandre de Moraes por tortura. Porque, enfim, não vou dar muita continuidade nesse ponto aqui, mas fez essa denúncia contra ele, foi lá nos Estados Unidos, denunciou no Congresso norte-americano também, para tentar acionar Tribunal Internacional, fazer algumas coisas e tal, para tentar resolver essa história. No fim das contas, depois de muito tempo, eles falaram assim, ele tem que pagar uma multa aqui. Eles pagaram a multa. Tá, mas pensando bem, né, vocês não pagaram os juros da multa. Né? Com qualquer outra pessoa, muitas vezes pagou a multa, beleza, solta, mas depois manda a cobrança dos juros da multa. Mas não, como foi o caso do Daniel Silveira, criticou quem? O Alexandre de Moraes. Daí pagaram os juros de multa. Daí depois foram analisar e tudo mais, o Alexandre de Moraes falou, tá bom, mas agora eu quero um teste criminológico, que pelo que eu entendo não é algo comum de ser pedido nesses casos, né? Um teste criminológico. Beleza, eu não faço ideia de como é um teste criminológico, mas fizeram a perícia, fizeram o teste criminológico e teve um resultado parecer para o Daniel Silveira. Teve um resultado positivo para o Daniel Silveira. O parecer foi positivo. E daí o Alexandre de Moraes olhou e falou assim, depois, ainda demorando, tá? Não foram respostas rápidas, o negócio sai num dia e ele responde, foi um negócio bem longo mesmo. Daí, depois de um tempo, ele falou assim que o relatório não estava de acordo, alguma coisa nesse sentido assim, teve que fazer um outro teste criminológico para constar certas informações, para então, pessoal, né, para então ele fazer a chamada progressão de pena. Mas ainda, algo incomum aconteceu contra o Daniel Silveira. Não houve a progressão direta para o regime semiaberto. Por quê? Pela lei brasileira, não é só o regime semiaberto que funciona, né? A pessoa, ela dormir no presídio e de dia ela ir trabalhar. Existe uma outra coisa também chamada colônia agrícola, que é um lugar onde o preso trabalha ali mesmo, um negócio mais ou menos assim. Também não tenho certeza desse aspecto, mas só para você ver. E essas colônias agrícolas, elas nem sempre têm vaga. E por acaso, na hora que o Alexandre de Moraes decidiu tomar... na hora que ele foi tomar a decisão, tinha uma vaga lá e mandou o Daniel Silveira para uma colônia agrícola. Então, assim, é um conjunto de situações muito estranhas que aconteceu em relação ao Daniel Silveira. Está acontecendo contra o Nicolas Ferreira. E a gente vê agora começando também a acontecer em relação ao Marcel Van Hatten, né? Porque assim, o Marcel Van Hatten é um deputado. Um deputado tem a chamada imunidade parlamentar. Veja só que interessante como isso é citado aqui
pelo pessoal da Revista Oeste, né? Então, o deputado Marcel Van Hatten denunciou ter se tornado alvo de uma investigação da Polícia Federal, liberada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. A declaração foi realizada durante um discurso na tribuna na Câmara dos Deputados. E logo aqui abaixo, a gente pode ver, ó. O deputado explicou que o ministro Flávio Dino citou em dado momento de seu relatório que, em tese, ele teria ultrapassado as fronteiras da imunidade parlamentar. Veja só. Então, o governo Bolsonaro tiveram várias coisas muito estranhas acontecendo de forma simultânea. A gente via presidente tendo 24 horas, 48 horas para se explicar de uma decisão que tomou. E agora a gente está vendo essa questão de fulano ultrapassa os limites da imunidade parlamentar. Mas espera aí, desde quando na Constituição consta limite para imunidade parlamentar? Ou será que isso está sendo considerado pela primeira vez agora, né? Então, vamos lá. Se estamos em uma democracia, em uma república, né, e existem leis a serem cumpridas, por que essas leis estão começando a todo momento a mudar de interpretação, né? Então, assim, tem algo muito estranho acontecendo. Vamos só supor que estamos em uma ditadura, né? Vamos supor que existe uma ditadura aqui no Brasil. E daí a ditadura, ela de repente vê alguma lei que a incomoda. O que ela vai fazer? Ela vai ou anular essa lei ou reinterpretá-la. Então, não sei se estamos em uma ditadura aqui ou não, mas podemos ver claramente que em uma ditadura isso aconteceria. Os parlamentares têm a sua imunidade, mas no momento que desafiam a ditadura, a imunidade deles passou do limite aceitável. Então é uma situação que não faz o menor sentido, como dizem, né? Eu não sei de quem é essa frase, mas o Brasil é o país onde o poste faz xixi em cima do cachorro. Então, o deputado Marcel Van Hatten corre um sério risco, Nicolas Ferreira, o Daniel Silveira, não é que ele corre risco, ele já está sofrendo as consequências. Nós temos aí vários presos políticos, vários exilados políticos. A gente tem o caso do Monark, por exemplo. Ah, mas o Monark, ele falou um negócio que é muito ruim, ele estava bêbado pra caramba. Ele estava drogado naquele momento e falou uma coisa que ele diz que se arrepende de ter falado. Faz sentido isso que está acontecendo? Ah, mas o Monark chamou o Flávio Dino de gordola. Chamou? Não. Daí essa aí é realmente ofensiva, né? Eu não vou nem comentar o que o Monark falou. Só vou mostrar essa imagem, esse post que eu fiz aqui no Instagram pra você, em que tá escrito: o Monark é condenado a 1 ano de detenção por chamar o Flávio Dino de gordola, né? Daí, se você quiser tirar alguma conclusão, você que tire essa conclusão. Então ele chamou o Flávio Dino de gordola. Primeiro ponto que a gente tem que pensar em relação a isso: a partir do momento que você se torna uma pessoa pública, você tem um cargo público, como que cargas d'água você não suporta ser criticado? Você não suporta as pessoas falarem que você está trabalhando mal, ou falarem mal da sua aparência física. Gente, eu que não tenho nenhum cargo público, zero, não tenho nada, né? Tenho algumas pessoas que em algumas redes sociais clicaram no botão inscrever-se ou seguir, beleza, tem alguns milhares aí. Mas imagina só, se toda vez que alguém me criticasse, alguém falasse: ah, Marcos, você é narigudo, você é feio, você é barrigudo, você é magrelo, você, sei lá, cara, você não tem, você é feio, você é bobo, não sei o que. Se toda vez que alguém for me criticar, eu achar ruim, eu querer processar. Então, assim, não faz o menor sentido. Como que uma pessoa que tem um cargo público, que trabalha para o governo, que tem uma altíssima, aliás, exposição midiática, não tem
uma preparação intelectual boa o suficiente para aguentar alguém chamando ele de alguma coisa, né? Como? Ah, não, mas daqui a pouco, se alguém chamar o Alexandre de Moraes de careca, vão mandar prender. Faz algum sentido um negócio desse? Não faz o menor sentido. Ah, mas a pessoa foi rude, a pessoa foi grosseira. Mas esse tipo de pessoa vai aparecer o tempo todo e não faz sentido você sair processando. Não faz sentido você sair processando o Brasil todo por conta disso.